Oi, gente. Então, nós vamos continuar com o conteúdo sobre água, tá? Eu preciso que vocês primeiro vejam, participem da aula online, né? Ou se você não participou, primeiro veja o conteúdo da aula online, que fala sobre a importância da água, para depois ver essa aula, tá certo? E essa daqui, ela é uma continuação falando sobre a água, que é o conteúdo que está no livro de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos começar aqui falando sobre a água, também dia 14/5, mas essa daí seria a parte 2 sobre água, tá, gente? Então, na página 341, ele vai falar aí sobre o ciclo da água. E aí, esse ciclo da água, provavelmente vocês já estudaram isso, assim espero, né? E que lembrem, se não lembram, vão recapitular, né? Relembrar a respeito sobre esse ciclo da água. E ele sempre acontece por uma ação entre a água e o sol, tá? O sol, ele tem vital importância nesse ciclo da água. Se não fosse o sol, não teria como ter realmente esse ciclo tão grande, né? O sol, ele esquenta a água e faz com que essa água evapore. E aí, você tem todo o início desse ciclo hidrológico, certo? Então, nós temos a evaporação da água. Então, a água, existem formas diferentes de evaporação. Evaporação, ela acontece pelos rios, pelos oceanos, mares e, no caso, também lagos, tá? Então, rios, lagos, todos eles têm processo de evaporação. Desse processo é chamado evaporação. Quando as plantas, elas pegam das suas raízes lá no fundo subterrâneo, da água subterrânea, né? Pega lá a água subterrânea, leva para o seu tronco e vai para as suas folhinhas. E aí tem um processo de evapotranspiração. E essa evapotranspiração também vão formar nuvens. Por isso que em regiões que tem muita árvore vai ter mais chuva, e lá tem maior quantidade de evaporação, certo? Isso faz total influência, por exemplo, da Amazônia, né? Nós vamos estudar mais sobre a Amazônia no ano que vem, mas a Amazônia é uma quantidade de água que evapora ali é gigantesca, certo? Então, a água da Amazônia, que as árvores retiram do fundo, das suas raízes, elas retiram essa água, passam para o seu tronco, vão para as suas folhas e é evaporado, chamado evapotranspiração. Ok? Os seres humanos e os animais também têm uma evaporação, só que é chamado de transpiração, certo? Que é a evaporação, no caso, quando a gente sua, né? É transpiração. Então, água dos rios, oceanos e lagos são chamados de evaporação, árvores, evapotranspiração e seres humanos, transpiração. Ok? Todos esses processos é o processo do sol aquecer o ser, né, as árvores, os seres humanos, ou mesmo a questão da água, e ela vai aquecer e vai formar nuvens, e essas nuvens, elas vão ter um processo de condensação, que é a transformação do vapor em nuvem realmente, né, que ele vai virar gotículas, partículas de gelo, e esses pedacinhos de gelo, eles vão cair, e aí com o calor da nossa atmosfera, né, vai aquecendo e vão formar as gotas de chuva. Por isso que a chuva é mais fria do que o que nós temos normalmente no nosso ambiente. Ela tá esquentando, na verdade, até cair aqui, então cai em forma de gotas. O granizo é porque não deu tempo estava tão carregado, e não deu tempo de formar gotas, ela cai em forma de gelo mesmo. E no caso, a neve é porque, a gente já estudou isso, né? Tá muito, muito frio, e aí ele vai caindo esse gelo ao ponto dele explodir e cair em forma de neve, certo? Então, nós temos aí a evaporação, a precipitação, principalmente aqui. Nessa parte de precipitação, ele pode ter alguns caminhos.
a água? Quando ela cai na superfície da terra, sendo uma região com árvores, com grama, ela vai ter uma infiltração. Ela vai penetrar, entrar dentro da terra e ir para a água subterrânea, certo? Isso vai fazer muita diferença quando em questão da quantidade de água que vai chegar nos rios ou lagos, tá certo? Então, evaporação, precipitação e evaporação, condensação, precipitação, e ela entra de novo, ele é um ciclo, tá? Evaporação, condensação, precipitação. É o ciclo hidrológico, certo? É o ciclo da água. Então, passamos para a próxima. Também é uma outra... Eu coloquei esse para poder demonstrar aqui, ó, que nem sempre no anterior, ele está mostrando aqui pertinho, né? E nem sempre é assim. Você tem também, ele pode estar um pouco mais distante. Você tem uma evaporação aqui e longe vai chover, certo? Pode chover não na mesma região onde teve a evaporação. E aí vai ter uma precipitação, formar rios ou lagos. Passar tem uma parte de infiltração e outra parte de escoamento superficial. Você tem um armazenamento de água subterrânea, tá? Seriam os aquíferos, que nós também vamos estudar a respeito. Nessa água dos oceanos, outra coisa interessante que tem é que você tem uma parte que junta aqui, ó. Seria aqui a água do oceano, aqui a água doce, ok? Então, o escoamento superficial e infiltração da água da chuva. No escoamento superficial, você tem a água da chuva. Quando tem uma área de floresta, você tem menor escoamento superficial e maior infiltração. Quando você tem maior infiltração, a água do rio aqui, ela pode até ficar um pouquinho turva, mas não tanto. E ela não vai transbordar tanto. Por quê? Porque vão parar na folhinha aqui, ó, vai cair na árvorezinha, parar e infiltrar. E assim vai. São barreiras naturais, as árvores, em que fazem com que a água ela entre dentro do solo. No que ela vai entrar, ela vai chegar com um processo bem lento aqui dentro, entre a rocha, até chegar na área do rio, certo? Já quando você tem um desmatamento, você tem maior escoamento superficial e você tem menor infiltração. O que acontece? Você tem menos recarga do aquífero, menos recarga desse lençol freático, tá? Então, a água ela vai chegar com muito mais rapidez nas áreas onde tem os rios. Então, os rios eles vão aumentar a quantidade aqui e transbordar para as laterais. Você tem casa no meio da cidade, por exemplo, vários momentos, vários rios, como o Rio das Antas, né? Ribeirão das Antas, ele alagou em volta ali tudinho, certo? Ao ponto de chegar quase que realmente dentro do shopping, tá? Do Brasil Park Shopping, aqui em Anápolis. Então, nós temos aqui essa região aqui, ó, ela transborda. Por quê? Porque não tem infiltração. As casas, nós, em vez de colocarmos regiões, áreas para poder ter infiltração, a gente pavimenta tudo, coloca ruas asfaltadas, calçadas todas com cimento, o canteirinho do meio já diminuiu a Brasil, por exemplo, já não tem mais quase canteirinho no meio, porque aquilo ali é uma forma de ter infiltração da água, tá? As casas das pessoas, em vez de ter grama, ter brita, não, vamos lá colocar um monte de cimento, cerâmica, porque dá menos trabalho. Só que você não tem recarga do aquífero, não tem recarga do lençol freático. E aí falta água para nossa cidade, né? Então, a gente precisa pensar a respeito disso quando vocês futuramente terão a casa de vocês. Pensem, coloquem brita em vez de colocar cimento, né? Onde vai colocar o carro, ou garagem, algo do tipo. Procurem colocar um canteirinho de plantas ou façam sistemas diferentes de recarga desse lençol freático, que hoje em dia é obrigatório, inclusive aqui em Anápolis. Então, vamos pensar aqui, ó, lembrar, recapitular. Quando você tem floresta, você tem maior infiltração.
maior infiltração, você tem uma área que vai ter realmente evaporação, mas você tem maior infiltração e menor escoamento superficial, que é enxurrada, né? Quando você não tem florestas, você tem um maior escoamento superficial, maior quantidade de enxurrada, então vai aumentar mais rapidamente a água do rio e esvaziar mais rápido. Não vai ter tanta infiltração, certo? E aí, outra coisa que você vai formar muita erosão e aumentar a quantidade de barro que tem ali nesse rio, ok? Então, aqui ele está mostrando, eu peguei essa imagem para mostrar sobre poço artesiano. Sempre quando eu dou essa aula, eu faço desenhos no quadro, né? Mas, como não está presencial, eu peguei uma imagem para poder tentar demonstrar isso. E lembrar de Caldas Novas. Caldas Novas, ele tem uma área que é rocha impermeável, pedra calcária, ou então pode, uma rocha ígnea, né? Uma rocha muito firme. Desculpa, gente. Então, essa rocha mais firme lá em Caldas Novas faz com que aqui, ó, tenha um aquecimento, certo? E aí, a água ela vai passar por essa rocha em outra região ali e depois ir para esses outros aqui para cima, tá? Então, o que acontece? Lá em Caldas Novas, por exemplo, para vocês realmente, todo mundo fala, é um poço artesiano, tá? Esse daqui, por exemplo, seria um poço artesiano. Na verdade, poço artesiano é esse daqui, ó. Ele passa por uma camada mais profunda da terra, né? Ele passa por uma área de laje, que eles chamam, uma área que tem uma rocha muito forte, e ela forma pressão nessa água. Quando você realmente fura o poço artesiano, jorra água sem ter bombeamento, tá? Então, o poço artesiano de verdade é você fura essa rocha, chega na água e ele jorra para cima, por conta da pressão realmente que tem entre a rocha, as rochas ali e essa camada de água que tem na região, tá certo? Esse seria o poço artesiano. O semi-artesiano, ele seria esse outro aqui, ó. Você também tem o que? Uma retirada, um jorro de água, mas não é tão forte quanto esse outro, ok? E esse daqui você precisa de bombeamento. No caso, é a cisterna, certo? Então, vai ter diferença, por exemplo, se você tem contaminação nessa região mais alta aqui. Ó. Tem contaminação de agrotóxico e esse agrotóxico penetra essa água, o solo, e chega nesse poço aqui, ó, tá? Onde tem essa água nesse lençol freático. Então, aqui nessa região, tem muito mais chances de ter uma água impura, né, que não é própria para consumo humano, do que numa área onde é um lençol mais profundo, porque você tem regiões onde tem maior área de infiltração. Então, retém mais impurezas, certo? E uma água mais profunda ainda, você tem melhor qualidade dessa água. Outra coisa importante que eu estava falando a respeito sobre Caldas Novas. Caldas Novas entrou num colapso, né? Em colapso em que sentido? Lá existem fontes termais, como eu estava falando antes, né? Então você tem uma região que é aquecida essa água e depois essa água ela vai ser naturalmente infiltrar e chegar nessas áreas mais altas ou mais baixas. Quanto mais profundo, chega-se até em torno de 70 ou 80, 85, 90 graus, tá? A água mais profunda. E aí chega em torno de 30 graus essa água do meio, por exemplo, e em torno de 5, 7 graus essa água superficial, ok? A grande questão é, lá em Caldas Novas estava tendo muitos clubes. E esses clubes, eles estavam pegando e fazendo poços. E para você chegar até esse daqui, se essa região aqui, ele está demonstrando de uma forma bonitinha, separada, né? Mas vamos supor que esse daqui, ele chegue até aqui, por exemplo. E aí, o que acontece? Se eu for um poço para cá e eu quero chegar nessa, eu cheguei nessa de 5 graus,
falei, não, eu quero uma mais profunda porque eu quero fazer o clube e ter água mais quente. Então, eu chego até o de 30. Mas eu não coloco impermeabilizante, formas de proteger e não misturar essa água. Eu deixo meio que aberto e ali ele, por exemplo, uma forma de impermeabilizar seria canos específicos ou então manilhas para poder não deixar a água que está aqui com 5 graus entrar, certo? Então as pessoas não faziam isso e deixava essa água com 5 graus aqui entrar e misturar com essa água de 30 graus. Então resfriava essa água de 30 graus e essa água de 30 graus migrava também para essa região de 5 graus e misturava. Então, em vez de ter uma água ali, uma de 30 graus, outra de 5 graus, teria ser água de 10, 15 graus, ok? E você tem um resfriamento aí, uma junção desses poços. Da mesma forma acontecia com essa profundidade aqui, esse é 30 e esse é 80 graus. E aí você passa a ter uma água muito mais fria aí de, sei lá, de 20 graus, 40 graus por aí, né? Em vez de ter uma água muito, muito mais quente. Nesse sistema também tiveram tantos poços perfurados que começou a acabar com essa água aqui. Porque a água do subsolo também acaba, gente. Ela não é infinita, né? Se você não tem recarga suficiente, no caso, chuva suficiente para recarregar essas águas subterrâneas, vai acabar. E lá chegou ao ponto de apenas os clubes que já tinham licença de ter aquele poço artesiano, né, ou semi-artesiano como fonte primária para o clube, eu conheço alguns lá, assim, que são realmente o Tropical, Clube Tropical, né, em que ele é muito, muito antigo. E aí, por ser muito antigo, ele já tem essa licença muito antiga, ele continuou tendo essa água muito quente. Já clubes mais recentes, eles têm, é tudo muito lindo e maravilhoso, né? Tem um monte de aquapark, não sei o que das plantas, e assim vai. E aí tem vários brinquedos diferentes, mas a água é fria, certo? Por que a água chega a ser fria? Eles usam caldeirão para esquentar a água. Então colocam um caldeirão gigantesco, né? E uma panela gigante, coloca a água lá dentro, coloca para ferver e aí esquenta essa água à noite. Quando é de manhã, você tem água morninha em algumas piscinas e outras piscinas, uma ou duas piscinas no máximo, você tem uma água quente. E aí, ao passar do dia, aquilo ali não vai ser aquecido de novo. O que acontece? A água fica fria. Então, você chega no finzinho da tarde, está muito gelada a água. É o que tem acontecido lá em Caldas Novas em vários clubes atuais, certo? Então, esse processo aí de perfuração de poços. Espero que tenha ficado claro. E aí nós temos uma pergunta. A água poluída, ela fica limpa ou quando ela evapora ou não? Ela vai ter uma contaminação dessa região? Olha só. Se tem, por exemplo, o Rio Tietê, lá em São Paulo, ou então nós temos o rio, o Ribeirão das Antas, aqui no meio da cidade. Ele é poluído, né? Não dá para, sei lá, tomar banho nele, beber água, você vai morrer. Ou pegar um peixe, ele está totalmente contaminado com metais pesados e vários produtos tóxicos. O que acontece? Você tem uma evaporação do córrego das Antas. E aí formam-se nuvens. Na hora que chover, vai chover aquele tanto de coisa, um monte de gosma, de coisa nojenta e coisas do tipo. Se você faz xixi, o seu xixi vai chover, vai cair da nuvem e cair um monte de xixi na cabeça das pessoas, evaporou do tratamento de esgoto de Anápolis. E aí vai chover cocô e xixi na cabeça das pessoas. Não é isso que acontece, né, gente? Porque foi algo muito mágico quando realmente foi feita a água, né? Eu acredito assim em Deus e que Deus fez e manipulou e realmente fez esse sistema da água. E é maravilhoso isso, porque é um elemento realmente como se fosse magia, né? A água, ela evapora e tudo quanto é sais, minerais e impureza fica no solo, fica ali onde ela foi evaporada. Só sai o H2O, ok?
Por isso que quando a gente, por exemplo, chove na janela do carro ou chove na janela da casa e fica as marquinhas, né, de onde tinha gotinha de água, aquilo ali não é a gota de água que ficou ali marcado, mas os sais minerais que tinham na gota e o H2O, a água em si mesmo, evaporou. Então você não vê a gota d'água, você vê os sais minerais que continham na água, certo? Então realmente não chove água poluída na cabeça da gente. O que chove é água realmente. E essa água limpa, tá? Imagina, se chovesse água suja, nós estávamos lascados, né? É diferente aí a situação em relação, por exemplo, às chuvas ácidas, tá, gente? Chuva ácida porque você já tem uma camada de impurezas ali na região e aí essa chuva que vai cair ali, ela vai pegar todas essas impurezas e cair na cabeça das pessoas, ok? Nas plantas, animais e tudo mais. Então, a água, ela tem a evaporação, esse processo de evaporação, ele não leva impurezas, ele leva simplesmente H2O, ok? Que é a água em si, sem os sais minerais e impurezas que tem nela. Passamos adiante, nós vamos falar sobre bacias hidrográficas. Eu vou pular isso no livro de vocês, a página 342 e 343, que nós vamos falar na próxima aula, tá? Então, nós vamos falar sobre bacias hidrográficas. Bacias hidrográficas, nós temos, essa imagem, ela é do livro de vocês, na página 344. E ele tem aqui, ó, uma bacia hidrográfica e de cá tem outra bacia hidrográfica. Aqui no meio é chamado de linha divisor de águas. Então, é a região em que divide toda essa parte aqui, é a linha divisora de águas, que é a área mais alta em que vai separar se a água vai para um lado ou vai para o outro. Se vai para uma bacia hidrográfica ou se vai para outra bacia hidrográfica. Então, é a área aproximada da bacia hidrográfica. Aqui, ó, bacia hidrográfica. Por que que é tão importante eu estudar uma bacia hidrográfica? Porque se tiver uma fonte de poluição aqui, por exemplo, tem um cemitério e tem chorume, que quando os seres humanos morrem, eles eliminam um chorume, que é um líquido, certo? Bem fedido, fétido e cheio de impurezas. E quanto mais a pessoa tomou remédio durante a vida toda dela, mais impurezas vão ter nesse chorume do fim da vida dela ali, quando ela foi enterrada. E aí, esse líquido, ele vai entrar dentro do lençol freático e chegar, por exemplo, nesse rio aqui próximo. Foi colocado um cemitério próximo ao rio, bem aqui, por exemplo, então você vai ter a área de penetração desse chorume e chegar no rio vai ter contaminação, certo? Então, se tem área de floresta, por exemplo, área de floresta também pode contaminar a gente, os rios. Por exemplo, se é uma área de floresta, vai ter muito matéria orgânica, muitas folhas, animais morrendo, e aí você tem uma grande concentração e podem ter muitas bactérias, e essas bactérias contaminar esse rio. Podem ter uma área com punhada de porquinhos e vacas, e eles fazem suas fezes e essas fezes vão parar no rio. E aí você vai ter outra área de contaminação, certo? Aí tem uma cidade para cá, por exemplo. E aí essa cidade também vai ter área de contaminação. Se você pega a água cá em cima, junto onde vai ter parte de chorume, de porquinho e vaquinha e coisas do tipo, você vai ter uma área contaminada, tá? Claro que, se foi contaminado em um lugar aqui, que tem porquinhos e vaquinhas e galinhas e assim por diante, uma fazenda, e contaminou, ele não vai contaminar para sempre pelo resto da vida, não. Se tem uma área de de uma cidade, por exemplo, ela não vai contaminar o resto todo, tá, gente? Por que isso? Porque existe algo na água que se chama depuração da água. Depuração da água são bactérias aeróbicas e anaeróbicas. Bactérias aeróbicas são bactérias bem petitiquinhas em que consomem tudo quanto é impurezas que tem na água. E essas bactérias, elas respiram oxigênio. Por elas respirarem oxigênio, são chamadas de aeróbicas. Então, quando a água está turbulenta, tem movimentação,
você tem essas bactérias aeróbicas em que consomem essas matérias orgânicas dentro da água e deixa ela limpa, tá? Quando você tem um processo de uma água paradinha, como é, por exemplo, o Parque Ipiranga. Parque Ipiranga não fede tanto a água, não está mais fedendo. Antigamente fedia um pouco. Eles colocaram chafariz o tempo inteiro jorrando. Por quê? Porque quando você joga água para cima, ela mistura com o ar e ela cai com mais oxigênio na água. Então faz com que tenha oxigênio, você tenha bactérias aeróbicas. Quando ela está paradinha, então você tem uma estagnação ali, é só oxigênio da água que tem ali mesmo, não vai ter uma movimentação. Então falta oxigênio para as bactérias, elas morrem, e vem as bactérias anaeróbicas, elas não necessitam de oxigênio, elas consomem o gás carbônico. Também são boas bactérias, só que elas soltam um punzinho, e esse punzinho ele é fedidinho. Por esse punzinho ser fedidinho, o que acontece? Quando a gente chega próximo a essa água, vai estar com um odor da água fétido, certo? Que são as bactérias anaeróbicas que estão fazendo o trabalho dela para poder limpar essa água, ok? Então, cocô de peixe, cocô de pato, cocô de passarinho, mais um monte de bichinhos que tem na água e assim por diante, tá bom? Isso a gente precisa entender para poder saber o porquê estudar as bacias hidrográficas. É super importante estudar bacia hidrográfica. Não tem como eu pegar e estudar só um pedacinho aqui, o Córrego das Antas, o Ribeirão das Antas, por exemplo, tá aqui a região de Anápolis, e eu pegar e estudar só esse pedacinho aqui. Eu tenho que estudar ele como um todo para saber onde está tendo infiltração de metal pesado, se está tendo lugar com muito barro chegando, e eu saber o que fazer para melhorar a qualidade daquele rio, certo? Vamos lá. O que eu preciso saber da bacia hidrográfica é a importância de estudar a bacia hidrográfica, super importante para eu saber as áreas de contaminação e onde devem ser feitas intervenções, locais os quais devem ser melhorados, diminuir a quantidade de agrotóxico, acabar a quantidade de agrotóxico. Isso é algo que a Saneago de Anápolis faz. Eu formei na UEG, né, na Universidade Estadual de Goiás, formei em Geografia, formei em 2012, e fiz uma pós-graduação na UEG em Educação Ambiental, tá? Foi 2017 até 2018, fim de 2018. Na verdade, eu apresentei meu projeto em fevereiro de 2019. Ano passado, eu apresentei meu projeto e terminei. E nós fizemos um projeto a respeito, é um projeto de intervenção. Eu estudei uma área e levei para Saneago, porque era o Ribeirão Piancó, que é o que abastece Anápolis. Então, eu levei para Saneago e perguntei, tem alguma coisa que nós podemos intervir ali, ter reflorestamento, e estudar o que poderia melhorar para aumentar a quantidade de água do Ribeirão Piancó, para aumentar a quantidade de água da gente consumir aqui na cidade, não falta água mais. Eles já têm, no caso, na época, né, isso foi em 2018, eles já tinham 2 anos de estudo do Ribeirão Piancó, com tudo quanto é áreas ali. O moço que toma conta dessa região mesmo, ele estuda e vai em cada fazenda. Peraí, vocês estão usando agrotóxico ou não? Vocês estão irrigando no horário certo que foi estipulado para vocês ou não? Então, eles conversam a respeito e ele vigia realmente para poder ter água para a nossa cidade, tá certo? Que é algo super importante, muito importante mesmo. Então, é feito esse projeto aí, diminuição da quantidade de agrotóxicos que vai chegar para a gente beber essa água com agrotóxico. O agrotóxico, quando misturado com o cloro, que é o que a gente utiliza aqui no Brasil, inclusive em vários países é proibido, o cloro, eles têm outras formas de limpar a água, né? O agrotóxico com o cloro, ele se funde e gera uma outra substância em que ela não consegue tirar da água. Então isso é muito sério e é uma substância cancerígena, então a gente bebe água e vai gerar câncer pra gente, né? Isso foi um estudo feito, logicamente,
Eu não estou falando coisa da minha cabeça, tá, gente? Isso eu fiz uma pós-graduação na Federal de Goiânia e foi o professor que passou essa informação. Eles estavam tentando arrumar alguma forma de retirar esse componente que é gerado aí. O que se pode ser feito, primordialmente, é não utilizar agrotóxico, principalmente nas regiões onde tem abastecimento de água para as cidades, né? Mas melhor eu tomar uma água que pode ser cancerígena ou eu não tomar água. Ou tomar uma água em que ela não é tratada. Tipo, em vez de você morrer com 90, 100 anos, tomando água que pode ser cancerígena, você vai morrer com 40 anos se você tomar uma água que é contaminada, por exemplo. Então, melhor tomar água que tem um pouquinho ali que pode ser que seja cancerígena. Pode ser. Não é toda a água, tá, gente? Não significa que o agrotóxico realmente chegou naquela água ali. E se você tem só agrotóxico, não tem o cloro junto para poder ter a limpeza, não vai gerar essa substância também. Então, a gente não sabe exatamente onde que vai ter essa substância ou não, certo? E é isso aí. Melhor tomar uma água que pode ser cancerígena do que tomar uma água poluída ou não tomar água. Se você não tomar água, suas células vão diminuir a quantidade de água e vão ter vários problemas aí da pessoinha, né? Então, vamos lá. Nesse sistema. Então, entendemos qual a importância de estudar a bacia hidrográfica, né? Mesmo que tenha Anápolis, por exemplo, você tem muita contaminação, o Córrego das Antas está muito poluído aqui. Alguns quilômetros mais à frente, existem cidades, fazendas, em que pegam a água do rio do Ribeirão das Antas e utilizam para tomar banho, beber, consumir, fazer comida e tudo mais. Ele é um processo de depuração da água, um processo de limpeza da água pelas bactérias aeróbicas e anaeróbicas. Belezinha? É muita informação, né, gente? Pela pós-graduação que eu fiz na Federal, aprendi muita coisa sobre água, né? Muita, muita mesmo. Mas, vamos lá. Essa é a linha divisora de águas, né? Aqui, ó, que vai dividir se vai chover de um lado ou de outro. Nessa maquete aqui, ela foi feita principalmente para poder demonstrar isso. Olha só, a região mais alta, toda essa região mais alta aqui, ela vai dividir se vai cair água para um lado ou se vai cair água para o outro lado, tá certo? Por isso é chamada de bacia hidrográfica. Quando chove aqui em cima, a água da chuva vai cair para um lado ou vai cair para o outro. Então, vai abastecer, por exemplo, um determinado rio. Anápolis, ela está numa linha divisora de águas, que vai para norte e para sul, certo? Então, seria para norte e para sul, a região, não sei aqui. Então, seria de um lado para norte e para sul, por exemplo. Então, você tem rios específicos que vão para a região sul de Anápolis e rios específicos que vão para a região norte do país, ok? Então, é muito interessante, né, a nossa cidade. Ela está realmente numa linha divisora de águas em que vai ser abastecida a água. Água, por exemplo, que vai para Goiânia, né, para o Ribeirão João Leite. Então, é como, logicamente que não é bem assim, mas é como se você fizesse xixi em Anápolis e fosse parar lá em Goiânia, certo? Logicamente que ele vai evaporar ali no meio do sistema, não vai chegar lá, mas a água que ela é escoada, que é a água da chuva e coisa do tipo dessa região nossa aqui, ela vai para essa região ali, tá? Que vai lá para o sul, que vai abastecer o Ribeirão das Antas, vai para o Rio Meia Ponte, do Rio Meia Ponte vai cair no Rio... Como chama, gente? Rio Prata, que vai cair no Rio Paraguai e assim por diante, vai chegar lá na região entre o Brasil e Paraguai, se não me engano, é Uruguai, eu sempre confundo os dois, em que vai ter as cataratas do Iguaçu, né? E uma das maiores usinas hidrelétricas, né? A segunda maior usina hidrelétrica do mundo e é a maior em produção de energia, tá? É Itaipu.
Então, a água que cai aqui em Anápolis, ela vai cair e vai chegar lá na Argentina, certo? E aí nós temos também a situação da região ali, no caso, gente, é Brasil, Paraguai. Não. Oh, meu Deus do céu. Não, Uruguai. É o Brasil e Uruguai, se não me engano. Não, Rio Paraná. Por aí. Olha só, nessa situação aí, nós temos a região que vai para o norte. Então, Rio Tocantins, Rio Araguaia, esses rios aqui, eles são abastecidos, por exemplo, pelo o Ribeirão das Antas, que vai cair na região do Ribeirão do Rio Corumbá, que vai para essa região norte, tá certo? Então, nós temos linhas divisoras de águas que esses rios vão cair para uma região ou para outra. Lembrando, o rio não sobe ladeira, o rio sempre desce ladeira, tá bom? Vamos lá, é muita coisinha, né? Então, aqui, ó, ele está demonstrando realmente o interflúvio, que se chama linha divisora de águas, que é o escoamento superficial, tá? E o escoamento subterrâneo. O escoamento superficial, logicamente, vocês têm que lembrar tudo junto. Tem muita quantidade de árvore, você vai ter menor enxurrada, menor escoamento superficial e mais infiltração. Se você tem poucas árvores, você vai ter maior fluxo de água por cima, né, do nosso terreno, que vai ter maior enxurrada, aumenta a quantidade do rio e depois ele esvazia rápido e você tem menos infiltração, tá bom? E aí nós temos as partes de um rio. Partes do rio. Bacia hidrográfica. Ele tá como... Nós temos aí, ó, nascente, que é a parte do rio, tá na página 342, tá? Então, nascente. Nós temos afluente, que são esses rios aqui. Esse é o rio principal, por exemplo. Ele nasce, aqui é a nascente dele, e ele tem, aqui, ó, aqui é a nascente original. Tá aqui, ó, certo? E ele vem para cá. Esse é o rio principal. Todos esses outros que chegam nele são afluentes, tá bom? Todos que estão chegando nele são afluentes. O leito do rio é o espaço ocupado pelas águas do rio. Então, é o leito do rio, a calha do rio. Essa parte central aqui. Esse é o leito do rio. E aí, o leito do rio, você tem as áreas que vão transbordar em volta ali, tá bom? Interflúvio, no caso aqui, são regiões mais altas, no caso, é a linha divisora de águas, tá? São as regiões mais elevadas ou altas, servindo divisor entre uma bacia hidrográfica e outra bacia hidrográfica. É o mesmo que divisor de águas, tá bom? Linha divisora de águas. Então, não sabemos o que é afluente, não sabemos o que é o leito principal, onde está a nascente, e aqui é sua foz. A foz, ela pode ser sempre o rio principal, ele pode desaguar no oceano, né, ou num lago, ou então ele pode ser, por exemplo, cada riozinho desse, aqui é a foz desse rio. Por quê? Porque esse daqui é o fim desse rio. E aí ele vai ter que continuar com um outro nome, que é o nome desse rio principal, tá? Então, essa parte aqui, ó, esse riozinho ou córrego que desagou aqui é a foz dele, que chegou nessa região do rio principal aqui, tá certo? Então, por exemplo, o rio Solimões e o Rio Negro. Rio Solimões e Rio Negro, eles se juntam e formam, desaguam, formando o rio... o Rio Amazonas, certo? Rio Solimões e Rio Negro se juntam, formando o Rio Amazonas. Beleza? Então, vamos lá. Então, nós temos algumas principais bacias hidrográficas aqui, ó. Tirando aquela dúvida que eu sempre tenho, eu tenho que memorizar isso. É lá no Uruguai, ó. Mas, gente, o mouse sumiu. É lá no Uruguai mesmo.
No Paraguai, não. O Paraguai está para cima. Então, nós temos aqui, ó, Distrito Federal, aí Anápolis está por aqui, assim, nessa região, né? Anápolis é entre Distrito Federal e Goiânia. E aí nós temos o Rio Paranaíba. Então, antes do Rio Paranaíba, vão ter outros rios que vão desaguar aqui. Por exemplo, Nossa Senhora, meu menino acordou. São vários rios que vão desaguar e chegar nessa região aqui, tá certo? Espera aí só um pouquinho, gente. Eu vou só dar uma olhada ali no Arthur correndo, já vem. Ui, desculpa, gente. Desculpa, o Arthur acordou. Olha só, nós temos então bacia hidrográfica. Essa bacia hidrográfica, ela está na página 344 também. Então, nós temos aí, ó, vários rios, tá? O Ribeirão João Leite, que deságua no Ribeirão Meia Ponte, que vai chegar no Rio Paranaíba, tá? E esse rio vai chegar a ter vários outros nomes aqui, ó, tá? Para poder chegar até a região lá embaixo, onde vai ter Cataratas do Iguaçu, beleza? E onde tem Itaipu, certo? Essa região aqui, na verdade, aqui está Anápolis, não aqui, né? Anápolis aqui, em que tem a região em que vai para norte, região que vai para sul, tá certo? Como eu falei para vocês. Então, nós temos agora esse daqui é o mapa do Brasil, e aqui seria Anápolis, e nós temos rios que vão chegar aí para o Araguaia, Tocantins, nessa bacia hidrográfica, e rios que vão chegar para essa região do Rio Prata, Rio Paraguai aqui embaixo, certo? Então, são bacias hidrográficas principais da nossa região. Nós temos duas bacias principais, tá? A região aqui da região Tocantins-Araguaia e região Paraná, é esse de baixo, certo? Existem rios principais em que formam a bacia hidrográfica, são todos os rios que vão, essas daqui são principais bacias hidrográficas que vão levar toda a água que cai nessa região, vão para esses rios principais aqui, tá, gente? No caso, não todas exatamente, né? Porque você tem infiltração, você tem retirada para vários produtos aí utilizando a água, mas, em tese, eles vão chegar nessa região. Aqui é a região da Amazônia, então, o Rio Amazonas, Araguaia, Tocantins, como já foi falado. Aqui tem outros rios, certo? Vários outros rios, mas os principais nós temos que saber são esses aqui, tá bom? Eu quero que depois vocês deem uma olhada em cada um, no Rio Uruguai, no vários outros aqui principais, que são muito, muito importantes, certo? E muito obrigada pela aula de hoje e até mais, gente. Beijinhos.